Noite, vamos abrir nossas Bíblias em Josué capítulo 2, porque eu quero pregar sobre a conversão genuína, o que é verdadeiramente conversão bíblica. Eu sei, vocês já sabem que a ideia de conversão em nossos dias está fora do contexto bíblico. Porque eles estão afirmando conversão em decisão do homem. Mas nós vamos ver na vida de Raabe o que é conversão, né? E essa história aqui é impressionante. Aqui é um relato claro de como a Bíblia é um livro maravilhoso, inspirado. O relato aqui é completamente do Espírito de Deus. Como Deus conhece o seu povo, os seus eleitos, como Ele coloca cada um no seu devido lugar, na cidade onde devia nascer, o povo idólatra, e dali Deus resgata pessoas que a gente nem pode imaginar como Ele o faz. Mas Ele faz. A conversão de Raabe, meus irmãos, é um fato avassalador. Porque quem esperava que lá de Jericó, aquela cidade submissa ao diabo, idólatra, totalmente oposta a Israel, ao Deus de Israel, sairia dali alguém crente. E especialmente uma prostituta. Quem imaginaria, né? Então, o histórico aqui, os irmãos já sabem. O que aconteceu? A cidade estava perplexa. E o povo na região, todo aquele povo que estava dentro de Canaã, sabia o que ia acontecer. A vinda de Israel do Egito, apesar que naquele tempo não tinha nenhum meio de informação, notícias, jornais, essas coisas, claro que não tinha, mas o povo ficou sabendo. Por quê? Porque Deus relatou, a história divina é perpassada para outros. Olha, irmãos, como Deus tirou Israel do Egito, que mão forte e poderosa foi a mão de Deus para tirar, como foi que arrancou de lá, como foi que matou o exército do Egito no Mar Vermelho, como trouxe Israel até a Terra Prometida, foram muitos anos. Então Deus faz essas notícias abalar o mundo. Vocês lembram que quando atravessaram o Mar Vermelho, o cântico de Míriam foi assim: os povos saberão. Olha, irmãos, eu não sei, mas para mim a abertura do Mar Vermelho foi algo extraordinário, que envolveu água para muito lugar. Eu não sei que largura era a passarela, né, por assim dizer, a passarela. Que largura? Se tinha 1 quilômetro. Os irmãos imaginam a quantia de água que foi de um lado para outro? Então o povo ficou sabendo. Outra morte dos egípcios. Então aqui, queridos irmãos, o impressionante é que Raabe ficou sabendo. Ela era, sem dúvida, talvez uma adolescente quando Israel atravessou o Mar Vermelho. Pode ter sido uma adolescente, né? E agora não, era uma mulher. A vida dela refletia o estilo de vida daquele povo, um povo sem Deus. Né? Então, a lição que vemos aqui, em primeiro lugar, na vida de Raabe, que nós vamos trazer aqui para os irmãos, é a condenação eterna que paira sobre todos. E Raabe soube disto.
Segundo lugar, irmãos, vemos a rebelião natural do povo, dos homens, contra Deus. Tá? Foi sempre assim. Não foi só Jericó. Nós vemos aqui ao nosso derredor o ódio, a indisposição que o povo tem para Deus. Não quer nem saber. Eles se escondem, assim como Jericó fechou o portão, entrou dentro da cidade, ficou confiando na cidade amuralhada e achava que Deus não podia entrar ali. Não foi o caso de Raabe. Tá? Em terceiro lugar, nós vemos aqui, irmãos, impressionante que no meio do juízo, Deus age com misericórdia. E isso é maravilhoso. Esta é a mensagem. Sempre Deus julgou. Os irmãos podem observar que quando Deus vai julgar, como no caso da grande tribulação, é pecado, justiça e juízo. Na grande tribulação não tem misericórdia. Tá? Mas quando Deus fala agora, como falou para Jeremias no capítulo 9, naquele livro maravilhoso, ele fala que Deus opera com misericórdia, justiça e juízo. Note que ele colocou a palavra misericórdia. Ele inseriu essa palavra ali. Tá? Ele não tirou, porque Deus estava agindo com misericórdia. É o que ele faz hoje, queridos irmãos. Por que a gente prega o evangelho? Por que nós estamos aqui? Por que a igreja não foi arrebatada? Porque Deus tem o seu povo. Foi assim lá em Jericó. Né? Raabe é uma vívida ilustração, irmãos, porque como Deus opera pela graça salvadora, né? E que Deus salva o perdido, o pecador, que Ele salva quem Ele quiser, a forma como Ele quer, a circunstância, Ele salva. E esse Deus glorioso, nada a ver no homem que venha merecer a bondade, tal bondade dele. Então, os cenários, os irmãos já podem ter na mente. O capítulo 2 de Josué, né? Cidade fechada, cidade marcada para condenação, né? E era para Deus iria destruir a cidade sem nenhuma espada, né? Ali na queda do muro. Quando eles entraram, sim, eles usaram a espada, né? Mas para destruir o muro foi totalmente milagre. Deus queria que Israel confiasse naquilo que ele estava mandando fazer. Fiquem quietos, só circula a cidade 7 dias e no 7º dia 7 vezes. Né? Então, o que nós aprendemos aqui da vida de Raabe? Olha, eu tenho hoje, irmãos, eu vou ter primeiro o ato de fé. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 6. Depois nós temos a razão da fé, versículo 8 a 11. Depois nós teremos a petição da fé, versículos 12 e 13. E a segurança da fé, versículos 17 a 21. E por fim, obviamente, precisa da aplicação, né? Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui o ato de fé. Vamos ver os versículos 1 a 6. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai, observai a terra e Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. O rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde era. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles, depressa,
porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconder entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Ok. As lições aqui são preciosas, irmãos. A primeira é o seguinte, é que aqueles homens que foram mandados como espias para Jericó, na realidade eles foram como missionários. É impressionante, né? Os dois foram para espiar Jericó sem saber que Deus estava dando uma missão para eles de alcançar um dos eleitos de Deus com toda a família. Impressionante. Mas aqui, vamos lá. Os espias, no caso aqui, os espias eram inimigos. Tá? O povo de Deus, missionário, qualquer um, irmãos, para o mundo é o inimigo. Para Jericó, os dois espias eram inimigos. Seria inimigo de Raabe, né? Mas notem, queridos irmãos, que quando Deus opera na vida de alguém, e é isso que nós devemos saber e esperar de Deus em intensa oração, é que quando Deus opera no coração, transformando o coração, quebrando o coração, levando ao entendimento da verdade, levando a luz que precisa na alma, irmãos. É isso que precisa. Né? O que acontece é que a pessoa, como o caso de Raabe aqui, ela desliga-se no coração do seu povo natural. É óbvio. Naquele momento, quando a fé entrou, Raabe já não era a mesma. Os irmãos percebem como Deus opera imediatamente um novo coração na pessoa? Quando você encontra uma pessoa que quer ouvir da verdade, você já percebe logo que ela é desligada do mundo. Ela tinha família ali, seus parentes estavam ali, era a cidade onde ela nasceu, era o povo dela, mas naquele momento, Raabe já não era mais de Jericó. Seu coração não era mais de Jericó. Era do Deus de Israel. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É assim que Deus opera. Está vendo? Quando Deus chama alguém, imediatamente acontece uma ressurreição naquela pessoa. Os olhos são abertos, os ouvidos apurados para ouvir, tá? E há uma disposição na pessoa para crer nesse Deus. E a circunstância aqui, irmãos, foram circunstâncias terríveis. Raabe poderia perder a vida ali, tá? Mas ela estava tão corajosa. Eu tenho plena certeza, porque ela relata que o testemunho dela é impressionante. Ela relata o que aconteceu outrora com o povo de Israel. Ela ouviu a história. Está vendo? Como é importante. Às vezes, irmãos, nós nos desligamos das pessoas. Mas quando nós estamos relatando, por exemplo, para nossos filhos, nossos netos, quando nós estamos relatando para outras pessoas a história bíblica, Deus utiliza sempre a sua palavra para notificar os grandes feitos dele. Deus sempre usou e vai usar sua história. Os irmãos, lembra? Por que ele tirou Israel do Egito? Ele tirou para quê? Ele falou para Faraó. Eu fiz isso, estou fazendo, estou lhe usando para que o mundo inteiro saiba quem sou eu. Você é apenas um instrumento meu. Então, o interesse principal de Deus é narrar o grande nome dele na face da terra. Notificar isso para todos. Quem é ele? Olha, irmãos, isso é maravilhoso, né? Então, ele notificou. O mundo inteiro naquele tempo soube. E hoje nós sabemos porque temos a Bíblia. Deus não deixa nada, nenhum tempo sem o testemunho dele. É impressionante como a notícia dos feitos de Deus
correm sem televisão, sem jornal, sem nada mais. Eu fico perguntando, irmãos, como foi que aqueles magos souberam que Jesus ia nascer? Como foi que a estrela informou? Como surgiu aquilo no coração deles? No caso de Raabe, ela ficou sabendo. E o Espírito Santo introduziu aquilo no coração dela. Ela sabia que Deus traria aquele povo, que o povo estava vindo do Egito, andando pelo deserto. Ela ficou idosa já uma mulher não mais nova. Interessante, a vida de Raabe é algo interessante, né, irmãos? Ela não tinha uma adoração a Deus na cidade dela, ali só adorava os ídolos. Mas no coração ela era de Deus. E eu observo a vida dela, irmão, não obstante ser uma prostituta, era o ganha-pão dela, de modo errado completamente, mas ela amava a família. Você pode perceber que ela se interessou pelos pais e pelos irmãos dela. Nota o coração de alguém assim. Eu quero que a minha família saiba que esse Deus é o Deus verdadeiro. E outra observação na vida de Raabe, aqui, irmãos, é que ela tinha tanto temor a Deus, que esse temor foi passado para lá no meio do povo de Israel. Ela achou um casamento lá, né? Ela casou lá e entrou na família de Deus. Os irmãos percebem como é o temor do Senhor que dá um caráter à pessoa, que faz de uma mulher, mulher, que faz de um homem segundo os planos de Deus. É o temor ao Senhor. Foi assim na vida de Raabe. Outro detalhe aqui, irmãos, obviamente, os irmãos já sabem disso, é que ela se associou ao povo de Deus. E, queridos irmãos, quando a fé chega, muda tudo. E sabe de uma coisa? Não é traição. Não é. A traição é do ponto de vista do mundo. Mas é porque houve um novo coração. Tá? Por exemplo, vamos supor que Deus colocasse no leão um coração de ovelha e o leão transformasse numa ovelha. Está vendo? A questão é a natureza. A traição acontece quando os propósitos são errados, perversos, infames, né? Mas não foi o caso de Raabe. Raabe tinha um novo coração. Ele falou, não sou mais desse povo. Eu sou do Deus de vocês. Eu amo esse Deus. Eu temo esse Deus. Eu quero esse Deus. E esse Deus pode me salvar. Outro detalhe, irmãos, é que as obras entram em ação. É impressionante, porque hoje a fé é tão desligada de atos, né? E os irmãos sabem como a Bíblia condena isso. A fé bíblica, ela tem ação. E, inclusive, vocês conhecem muito bem o texto de Tiago, quando diz que a fé sem obras é morta. Mas, irmãos, associem bem o que a Bíblia diz. A fé sempre tem uma ação. Às vezes é pujante aquela ação, às vezes é pequenina a ação. Mas os irmãos lembram quando Deus salvou a Lídia, quando Paulo estava tendo uma reunião de oração lá na beira do rio, e Lídia ouviu e ela se converteu? Foi pequena a ação dela? Foi, mas ela falou, pode vir para minha casa. Se vocês me consideram aqui uma mulher crente, pode vir para minha casa. Ela abriu a porta da casa dela para os servos do Senhor. Impressionante, né? Maravilhoso. É porque esse sentido de uma fé que age é bíblico, irmãos. Lembra que Jesus falou? Se alguém der um copo de água a um dos meus, por amor de mim, esse é bem aceito. Os irmãos percebem? Porque é isso que acontece. Quando alguém faz o que Raabe fez, é porque é um novo coração. E ela tinha ali um novo coração. Um coração que amava Deus. Tá? Amava Deus. E ela desligou-se do seu povo. Então não tinha mais o que contar.
Não tinha que ter mais medo. Eu não pertenço mais a esse povo. Os irmãos percebem o desligar? Quando a pessoa não é crente, quando não há conversão genuína, ela não desliga. Não estou dizendo que a pessoa não vai mais lá, não fala mais, não estou dizendo isso, irmãos. No coração, ela serve a Deus agora. Ela entrou no trabalho de Deus. Ela entrou para ser uma anunciante desse Deus. Então, o que é que ela faz? Ela protege os 2 espias. Os irmãos perceberam ali? Ela esconde os 2 espias e estava fazendo um serviço para eles? Não. Estava fazendo um serviço para Deus. E nesse caso, irmãos, não era mentira, era estratégia de guerra. Os irmãos percebem? A mentira é mentira quando nós tememos, escondemos, tornamos egoístas, interesseiros, medrosos, mas não foi o caso dela. Ali foi estratégia, o meio de, vamos dizer assim, proteger os homens. Tá? Então, vamos supor que alguém quer entrar na casa do Jessé para roubar e quer saber ali onde está a casa dele. Alguém falaria, não, ele não mora aqui e tal. Os irmãos perceberam que aí é questão de estratégia. O caso de Raabe. Ela disse para o povo dela, para os que vieram informar. Não, eles já foram embora. Está vendo, irmãos? Isso aqui é o trabalho da fé. E isso é importante, querida igreja, é que a vida de Raabe, ela figura-se entre os heróis da fé. Impressionante. Uma mulher prostituta se converteu ali e entrou no meio dos heróis da fé. Outra coisa é que ela expõe a vida à morte. Está vendo? Ela estava ali, ou tudo ou nada. Se eu não me converter, eu vou morrer. Deus vai me matar. Está vendo? Se eu não me converter a esse Deus, eu estou certo que Ele vai derribar tudo isso aqui, matar todo esse povo, e eu e minha família vamos estar juntos. Então, ou era uma escolha ali, nesse caso, vida ou morte. Né? Então, irmãos, veja bem, nós vemos aqui o ato de fé. Agora nós vamos passar para outra parte aqui, que mostra a razão da sua fé. Veja o versículo 8. Versículo 9, na realidade. Versículo 8 entra aqui também. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. E lhes disse, agora veja, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Que providência de Deus, irmãos. Que notícia. Os irmãos percebem a diferença de um temor de uma pessoa que não se converte para uma pessoa que se converte? Ribeirão Preto pode ter 700 mil pessoas que temem a Deus, mas não se converte. Não se converte. Os irmãos percebem a diferença? O povo todo estava com medo. Queridos irmãos, conversão, teme a Deus e corre para Ele. Aí que está a conversão verdadeira. É que a pessoa não se esconde. Os irmãos, dão uma olhada na vida do rei Acabe. Porque quando ele soube do que Deus ia fazer, ele temeu. Ele ficou humilhado ali. Ele vestiu pano de saco por vários dias. Mas não se converteu. Essa é a diferença, irmãos. É que a pessoa tem medo. Tem medo do inferno. Tá? Mas ela se esconde e ela tenta, vamos dizer assim, encarar Deus para ver eu posso lutar contra Ele. Raabe sabia que se ela fizesse isso, ela estaria lutando contra quem?
contra o Todo-Poderoso, o Deus que libertou aquele povo do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho. Eu vou lutar contra esse Deus, o Deus que abriu o Jordão para o povo passar. Quem sou eu? Deus avisou, irmãos. Deus deu notícia para todo aquele povo. A própria abertura do Jordão foi água para todo lado. Os irmãos sabem como isso acontece. Quando Deus abriu o Jordão, não era um período de seca, era um período de água transbordante. Então os irmãos podem imaginar o quanto o rio da parte para cima dele, como aumentou, como cresceu, como parecia que houve um mar ali na parte de cima, a parte de baixo seca, né? Então, foi aquele momento, queridos irmãos, que o Mar Morto lá embaixo não recebeu água. Agora, veja, queridos, ela entendeu isso. E olha o que ela fala. Deixa eu pôr aqui. Perdi bem aqui. Desculpe, Gessé, mas eu perdi aqui. Vamos lá. Enquanto o Gessé vem para mim aqui, por favor, coloca em ordem para mim, filho, por favor. Veja bem, ela diz o quê? Eu sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Obrigado. Eu não posso esquecer de sempre tocar aqui para não perder, né? Muito bem, vamos lá. Primeiro, uma consciência da soberania de Deus. Bem sei que o Senhor, está vendo? Essa é a fé bíblica, queridos irmãos. Os homens do mundo, eles sabem que Deus é Deus, mas eles querem desafiar. O pecado faz o homem agir de tal maneira que por um tempo ele parece que teme a Deus. Às vezes ele vem na igreja, às vezes acontece um milagre que a igreja ora, ele é restaurado de uma saúde, às vezes evita um perigo, Deus responde, dá uma melhora para um filho, arruma um emprego e faz milagre. O nosso Deus é Deus de milagre. Mas o homem, a fé dele, a fé natural dele, não se expande para submeter-se a ele. A natureza do homem é resistir. Ele fica atrás do muro e enfrenta Deus achando que pode se esconder de Deus. Foi o caso do povo de Jericó, né? Segundo lugar aqui, irmãos, notícia dos poderosos feitos de Deus. Veja o versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Irmãos, estão vendo aí? Diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvi. Está vendo como Deus opera pelo ouvir? Quem ouve a minha palavra. Então, tem dois sentidos de ouvir na Bíblia. Aquele ouvir que você ouve, mas deixa para lá. Você ignora aquilo. É uma forma de rebelião contra Deus. A outra é ouvir e apurar os ouvidos. Estou ouvindo. Os irmãos lembram de Saulo, quando ele caiu, ele ouviu a voz de Deus e foi ao pó pelo poder de Deus para a salvação. Os amigos dele ouviram a voz dele, mas fugiram. Vendo? Então, o povo de Jericó, a cidade inteira, soube disso e ficou aterrorizada. Não foi um avivamento, irmãos. Foi uma manifestação de rebelião contra Deus. Impressionante, o homem natural, ele chega a acreditar que a divindade dele é tão igual quanto a divindade de Deus.
que os ídolos deles são tão soberanos quanto o Deus da Bíblia é soberano. Foi assim com Jericó. Eles tinham seus ídolos e eles achavam que escondendo ali, eles seriam livres. É assim que os ídolos fazem, irmãos. Não dão segurança, não dão força, não têm poder. São seres que não existem. Se a gente pode falar assim, né? Os ídolos mudos, mortos, surdos. E o povo fica assim. No caso de Raabe, ela ouviu com aquele ouvir dado pelo Espírito de Deus. Ela ouviu e atinou para os fatos. É por isso que ela preparou tudo. Ela fez um ensaio do que ia acontecer. Ela já estava esperando os dois espias. Impressionante a ação da fé. A ação da fé diz, estou esperando, eu sei que esse Deus vai vir, vai mandar homens aqui para me ajudar, para me tirar disso, para me salvar, para salvar minha família. Outro detalhe, irmãos, houve também uma aflição em razão da culpa. Observa o versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o coração, e em ninguém há mais ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Os irmãos perceberam a conotação de Deus que ela tinha? Ele é Deus não só aqui, ele é Deus nos céus, como é Deus na terra. Isso é uma fé que crê na soberania de Deus, que não tem medo. Está vendo? Os irmãos percebem a diferença? É que o incrédulo, ele esconde, e vai ser sempre assim. Na hora da morte, ele busca apoio da própria morte para lhe dar conforto. Na vinda de Cristo, quando Cristo descer com a igreja, quando o Senhor descer com o seu exército de remidos, o povo vai se esconder. Olha, a atitude do homem é que homens poderosos, escravos, não importa, pobres e ricos, vão se esconder em cavernas, com medo de Deus. Não é assim que fazem hoje? Não é assim que o homem no pecado faz? Ele se esconde na sua casa. Ele inventa desculpa. Ele se arma contra Deus. Mas não foi assim com Raabe. A conversão genuína, ela crê nesse Deus. Ele é Deus. Está vendo, irmãos? A teologia verdadeira não é feita, não foi dada para nós ficarmos orgulhosos. Eu creio em eleição, eu creio na predestinação, eu creio. Não é para isso. É para um ato de fé, é para colocarmos nosso Deus como nosso Deus, para crer nele em qualquer situação. Ali estava uma mulher corajosa. Ela sozinha, ela estava sendo não somente uma convertida, mas uma missionária para a família. Ela não queria nem saber do povo lá. Ela queria agora proteger a família dela. Esse Deus é para mim e para meus parentes. Lembra do que Paulo falou para o carcereiro? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E a casa dele toda foi salva. Impressionante. Outro detalhe aqui, irmãos. Honras e glórias ao Deus vivo. Olha o que diz. Porque o vosso Deus, está vendo? Porque o vosso Deus, versículo 11, é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Esse é o Deus. Oh, queridos, o que nós precisamos hoje? Conversões. Vendo? E quando Deus age, ninguém pode impedir. Nós estamos precisando de homens e mulheres que agem como Raabe, que crê no Deus da Bíblia, que não estão olhando para os homens. Hoje, quando fala de crentes, hoje estão olhando mais o grupo que tem, e não o Deus da Bíblia. Não há temor. Olha, queridos, o mundo está jogado, o bagaço está o mundo no pecado. E vemos crentes, chamados crentes,
mais voltados para o mundo e não para o temor ao Deus da Bíblia. Temor que muda a atitude. Temor que volta inteiramente de coração para esse Deus. Vamos adiante. A terceira lição que nós temos aqui, irmãos, é a petição da fé. Vamos lá, versículo 12 e 13. Diz o quê? Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, assim como usei de misericórdia para convosco, e também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Nós aprendemos alguma coisa aqui com a vida de Raabe. Veja, irmãos, a primeira lição que nós nos deparamos com ela aqui é que ela não amainou sua culpa, ela não diminuiu a sua culpa, ela entendeu. Ela diz, eu sou culpada, minha família é, então eu estou pedindo que use de misericórdia para conosco. Irmãos, quando alguém pede misericórdia, hoje não é entendida a palavra misericórdia, hoje até no meio evangélico fala mais da graça, mas a Bíblia ela expõe melhor a misericórdia de Deus, porque a misericórdia delata quem eu sou, ela diz que eu sou miserável, digno do inferno. É Deus que usa de compaixão conosco. E ela aqui fala a mesma coisa. E é interessante a beleza dessa fé dessa mulher. É que ela faz um ensaio. Ela diz, do mesmo jeito que eu usei de misericórdia com vocês. Olha, irmãos, que isso é exatamente, eu te dou e você me dá. Está vendo? É aquilo que muitos políticos fazem, né? Mas no caso dela aqui foi maravilhoso. Eu uso de misericórdia para vocês e vocês usam de misericórdia para comigo. Muito inteligente ela foi. Né? Outro detalhe aqui, irmãos, ela reconheceu que o Deus da Bíblia, que é aquele que destruiu o Egito, o exército, aqueles 2 reis, abriu o Mar Vermelho, era o Todo-Poderoso. Claro, ela entendeu isso. Mas ela entendeu que é misericordioso. Que os atos de Deus não é só de punir, não é só o Senhor dos exércitos, é o Deus que salva. Ela entendeu. Por quê? Porque salvou Israel. Então a gente percebe, Deus salvou fulano de tal, salvou o João, salvou o Manuel, salvou a Joana, salvou. Então ele pode me salvar. É isso que é misericórdia. Se ele usou de misericórdia com Israel, pode usar de misericórdia para comigo e minha família. Outro detalhe, irmãos, a ausência de egoísmo na vida dessa mulher. Raabe não pensou nela. Nota o versículo que eu lidei com vocês aí, versículo 12. Olha, ela não fala dela, ela fala da família. Rogo que use de misericórdia para com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com minhas irmãs. Use de misericórdia. Ela, obviamente, se coloca nisso, mas ela está tão pensando na família e mostrando, irmãos, que grande mulher, que impressionante fé, que deu um coração, um novo coração para essa mulher. Para ela confiar tanto nesse Deus. Foi uma fé que subiu aos céus, irmãos. A petição dela subiu até os céus. Foi como um cheiro suave perante o Senhor. A outra lição, queridos, ela pediu uma base sólida para alicerçar sua fé. Me dareis um sinal. Ela queria certeza. Olha, queridos, isso aí é importante. Eu quero um sinal de que eu posso confiar em que vocês vão me ajudar. Interessante, né? Ela pediu exatamente aquilo que precisava. O que foi que ela pediu? Olha o versículo 13. Livramento da morte. Me livra da morte.
Para o incrédulo, a morte às vezes é até um descanso. Eu vou morrer, mas eu não me entrego. Os irmãos já perceberam? O homem natural prefere morrer do que se entregar. Judas foi assim, não era simples reconhecer seus pecados e se entregar. Pedro não fez isso. Se humilhou, foi para Cristo. Mas o orgulho do homem incrédulo é tão grande que ele prefere uma forca do que se entregar a Cristo. Raabe não. Me livra da morte. Me livra da mão desse Deus. Me livra do juízo desse Deus. Ela está, irmãos, é assim que acontece quando Deus opera maravilhas, quando pecadores começam a buscar esse grande Salvador. Ribeirão Preto precisa disso, a multidão precisa saber que não há chance fora da cruz, não há chance no mundo, não há chance na religião, não há chance na nova era, não há chance nos ídolos, não há chance nos pregadores, só no Calvário, só na cruz, para livrá-lo da morte eterna. Irmãos, eu vou passar agora para o terceiro ponto, deixa eu ver, não, é o quarto. Versículos 17 a 21. A segurança da fé. Eu preguei sobre o ato da fé, a razão da fé, a petição da fé e agora a segurança da fé. Versículos 17 a 21. Disseram-lhes os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeres descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Puxa, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém puser nele, puser a mão. Eu acho isso maravilhoso também. Eu gosto de usar essa palavra maravilhosa, né? Vamos lá. E aqui, irmãos, nós temos alguma figura de linguagem que eu acho bonita. Por quê? Nós temos o fio de escarlata. Símbolo de quê? Os irmãos já pegaram. Símbolo de sangue. A Bíblia traça o caminho dos eleitos, o caminho da cruz, que começou de Abel e vai até a cruz. É um caminho, é a linha vermelha, irmãos. Cuidado para não pegar essa ideia do vermelho e transformar em idolatria. Os irmãos lembram de Israel nos dias de Isaías? Porque eles achavam que matando animais e oferecendo ali no templo, Deus já ficaria satisfeito. Eles faziam tanto, matavam tanto animal, que Deus falou: nossa, não suporto isso. Era até crime contra os animais. Porque não faziam com corações em adoração, em humildade, em quebrantamento. Por isso que quando Deus fala ali naquele capítulo, diz: ainda que vossos pecados sejam vermelhos. Ó, pecado vermelho? O sangue não é para cobrir, mas é que eles pensavam que o sangue de animais cobria, mas estavam só tornando o pecado vermelho. Eles estavam pintando com cor vermelha o pecado deles. E Deus estava vendo o pecado. É o sangue do Cordeiro, é a fé no Senhor Jesus Cristo, no sangue da cruz. Os animais, o sangue de animais era aceito por quem cria, né, verdadeiramente em forma de adoração e confissão. Irmãos, foi o caso dela aqui. Símbolo de sangue. E os irmãos sabem, Deus nunca mudou e não vai mudar.
Ele não vai aceitar você, meu amigo, porque você faz parte do coral da igreja, ou porque você faz parte da organização da igreja, ou porque você canta bonito, ou porque você faz jejua, qualquer outra coisa. Nada disso tem a ver com a salvação. A salvação é pelo sangue do Cordeiro na cruz, e o pecador deve se arrepender. A mensagem sempre foi essa. Quando Deus tirou Israel do Egito, ele usou a mesma coisa. Foi o sangue do Cordeiro do lado de fora da casa do hebreu, em 3 lugares, para mostrar a cruz desde ali. E aqui está uma mulher. A casa dela estava cheia. O apartamento dela lá em cima do muro, que era visto do lado de fora como do lado de dentro. A casa dela estava lotada de quem? Os parentes dela, e acolheu tudo, fechou a porta. Fechou a porta. O muro ia ser destruído, a cidade inteira seria morta. Mas ali estava o segredo da fé. Fiquem todos. Eu imagino ela levando a família, fiquem todos aí. Esse Deus vai nos livrar. E colocou aquela corda vermelha lá do lado de fora, para que pudessem ver. O povo veria? Não. Os incrédulos não veem o sangue. O crente vê. Os incrédulos não entendem a mensagem do sangue. Mas o Senhor vê. E o que importa é isso. Vendo eu sangue, passarei por cima. Deus fala isso. Quando ele vê sangue, ele retira o juízo, queridos. Enquanto, meu amigo, você não for livre dos seus pecados pelo sangue do Cordeiro, você está condenado. A Raabe entendeu isso. Não foi simples. Ela não saiu correndo atrás dos espias. Eu não vou com vocês. Não. Os espias colocaram bem claro para ela. Você vai fazer isso. Porque se você não fizer, você vai morrer, toda a sua família, juntamente com o povo. Os irmãos entenderam aqui a linguagem. Então, o que precisava? Vamos lá. Primeiro, plena confiança na verdade. A fé não olha o visível. A fé vê o invisível. Eu não vejo o sangue, mas pela fé eu vejo. Cristo morreu por mim. Foi o sangue da cruz que morreu. Quando nós cantamos os hinos aqui, esses poemas, irmãos, em forma de cânticos, refletem o que esses homens e mulheres entendiam. Foi o sangue remidor. Foi o sofrer dele na cruz em meu lugar. Raabe entendeu isso. Eu vou pôr. Ele sabe o que está fazendo. É esse Deus. Que história, irmãos. Uma mulher que nem tinha Bíblia, nem foi ensinada, a vida dela foi no pecado. Mas o Espírito de Deus passou. Outro detalhe. Todos dentro da casa. Que impressionante. Quando nós nos convertemos, nós anelamos que nossos queridos convertam. Os irmãos lembram daquele texto lá de Cantares? A mulher sozinha na casa, na escuridão da sua casa, procurando o amado da sua alma. É exatamente o que a Bíblia fala do coração do homem, na escuridão. Mas quando ela acha o amado da alma, ela agarra ele e leva para a casa da sua mãe. Aqui está o amado da minha alma. Não é a senhora, é meu Senhor. Está vendo, queridos irmãos? Desligou o homem de qualquer vínculo com coisa daqui. Veja, queridos irmãos, o que ela fez? Ajuntou toda a família. A Raabe foi uma missionária. Ela se ocupou com seus parentes, com seus irmãos, para que todos pudessem ser livres. A tendência nossa, a tendência hoje de muitos que falam que são crentes, é deixar para lá, né? Deixar para lá. Muitos acham assim, eu sou salvo mesmo, não importa se meu irmão vai ou não, mas há uma ocupação aqui, eu quero que eles escapem da condenação eterna. Quando Ló foi persuadido pelos anjos a sair daquela
daquelas duas cidades terríveis, pecaminosas, que iriam ser destruídas 100%, pegue nas mãos das filhas, pegue na mão toda a família, saia todo mundo daí. A esposa dele não quis, mas ele ainda conseguiu levar as duas filhas. Então, irmãos, todos dentro da casa. Não há segurança fora do sangue. Ó, meu amigo, aquela corda vermelha que saía vinha lá de cima da casa de Raabe, para o lado de fora, representava livramento do perigo. Livramento. Quando você corre para Cristo, pode chegar com todos os seus pecados, não tem problema. O sangue de Cristo purifica. Você lembra de Israel dentro de casa, com sangue nos 3 lugares da porta lá de fora? A fé tranquiliza-se, porque há um Deus que prometeu, pelo sangue remidor, salvar o perdido. Você, mulher, você, homem, você, jovem, se humilhe perante o Senhor, senão não vai escapar da fúria de Deus, não vai escapar da ira vindoura. Então, havia ali, na casa de Raabe, segurança para todos. Quem deu segurança a Raabe? Não. Foi a corda vermelha do lado de fora, que ali entrasse. Se, por exemplo, alguém de Jericó, que nem fosse parente, um amigo de Raabe, uma amiga, um primo dela, corresse, tem lugar aí, Raabe, dentro de casa, teria lugar para ela. Eu quero esconder aí, teria lugar. Sempre tem lugar para os arrependidos. Sempre. Arrependei-vos e convertei-vos. Tem lugar para você ser salvo, meu amigo. Tem lugar no céu para pecadores que se arrependem e se convertem a Cristo. Então, eu vou terminar aqui fazendo a aplicação. Aconteceu em sua vida a convicção do perigo eterno? Já aconteceu? Que você é culpado? Que você é caído em Adão? Que não há nada em você que é digno da aceitação de Deus? Que você está debaixo dessa condenação porque merece? Que a qualquer momento sua vida será ceifada para a morte eterna, para o inferno? Você tem convicção disso? E que a misericórdia de Deus que salvou Raabe, salvou a família dela, é a mesma misericórdia que hoje pode lhe salvar? Já aconteceu isso com você? É isso que você quer de Deus? E que somente o sangue vertido na cruz pode lhe trazer o escape? Ou você está abrigado no sangue, ou se acha debaixo da condenação? Que não importa se você frequenta uma igreja, se foi batizado, importa que o sangue de Cristo, pelo sangue remidor, no seu arrependimento, na sua confissão de fé, você se entregou a Ele, como Raabe se entregou ao Deus de Israel, foi salva, entrou na família de Israel e hoje está na glória de Deus com Ele. Que o Senhor venha nesta oportunidade salvar pecadores que podem ouvir a verdade da salvação.